queridos filhos de Deus, pelas mãos de Maria. Cruzando o fim dos tempos, queria hoje partilhar convosco as profecias dadas pelo seu ao Padre Oliveira, que é um pseudónimo. Ele é um sacerdote do Rio Grande do Sul, no Brasil. Profecias que eu tenho seguido já há bastantes anos, também juntamente com a freira nordestina. São profecias excelentes, a razão pela qual bastaria, porque vêm do céu, não vêm deles. Então, a experiência que nós temos é que os grandes acontecimentos que se têm dado no mundo em geral não vêm por acaso, mas Deus dá sinais prévios e às vezes de forma muito forte. Hoje assistimos a uma avalanche de visões e mensagens transmitidas por videntes, que apontam basicamente todos para o mesmo. Não podemos negar isto, nem olhar para o lado, porque a Bíblia diz que passaríamos por estes tempos. Então, em Atos dos Apóstolos 2,12, lê-se: sucederá nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos terão sonhos. Então, ao sacerdote brasileiro, que desde há muitos anos recebe mensagens, sonhos e visões sobre o futuro. Os profetas continuarão sempre a anunciar a vontade de Deus, não é? Então, vamos ver uma visão que o Padre Oliveira teve em 2020 sobre os acontecimentos que se dariam no mundo daí em diante até ao culminar de 2029. Muitas das coisas que ele profetizou já se cumpriram e outras estão por cumprir-se e em andamento. Ele cataloga estes anos como as provas que culminarão com um grande sinal no céu. O Padre Oliveira é um sacerdote brasileiro do Rio Grande do Sul. Durante anos recebeu visões místicas e revelações proféticas de Deus. Ele não quer aparecer, mas permite que se partilhe o conteúdo para que as pessoas possam aprender e mudar de vida. O dia de março de 2020, um dia depois da OMS declarar o Covid como uma pandemia, ele teve uma visão sobre os anos futuros. Ainda não tinha acontecido o confinamento, nem se tinham fechado as igrejas em todo o mundo, não havia nenhuma vacina, e 2 anos depois a Rússia invadiria a Ucrânia. Este dia ele acordou no meio da noite, sentiu um forte desejo de ir à capela. Levantou o olhar para o altar e começou a ter uma visão do globo terrestre girando, com o número de anos a passar, e debaixo viu uma série de imagens. Pegou no seu diário espiritual e começou a escrever aquilo que estava a ver. Enquanto transcorriam as imagens, descreveu o que pensou que era o seu significado. As descrições que escreveu no seu diário são aquelas que se seguem. Então, diz ele: vi o ano e o número 2020. A primeira imagem era de toda a gente no mundo paralisadas. E interpretei assim: no ano 2020, ele será conhecido como o ano que não passou. A gente verá este ano como um ano estancado. Depois vi bispos a fechar as portas das igrejas e uma multidão decepcionada observando-os desde fora. Nesta multidão, tinha uma luz sobre as suas cabeças e outros apontavam para a igreja. Interpretei: a cobardia dos pastores da igreja não será esquecida. Os fiéis leigos receberão muitas graças especiais que despertarão muitas consciências. Muitos leigos farão sérias denúncias pelos pecados dos bispos. Depois, a imagem muda. Vi o Santo Padre sentado numa mesa, com as mãos na cabeça, angustiado e chorando. Interpretei: o Santo Padre sofrerá muito. Já está a sofrer. O seu maior sofrimento estará na sua própria consciência.
A partir desse momento, o globo começou a girar e passaram os anos. E seguiram muitas imagens de sofrimento. Havia tantos que não podia escrever. Um deles foi A Gente Pobre nas Ruas. Interpretei. Este ano abre um período de provas. Os próximos anos serão de caos e dificuldades. O final de 2020 estará marcado por muitas dificuldades económicas. Não é? Então ele viu a pandemia antes dela acontecer e o fechamento das igrejas. Acertou. Depois continua, vi o número 2021 e depois as bandeiras da China, Estados Unidos, França e Alemanha ondeando, com uma multidão como acontece quando se está num estádio de futebol. Interpretei. Haverá certa tensão no cenário mundial que terá a ver com a China, Estados Unidos, França e Alemanha. Tanta coisa que nós nem sequer sabemos que acontece entre eles. Vi o Papa olhando para a bandeira russa. Interpretei. O Papa vai se aproximar da Rússia. Não sei se irá à Rússia, mas mirava para a bandeira russa com uma certa esperança. Não é? Isto tem a ver com as profecias dos Papas de Garabandal, em que um Papa também irá à Rússia. Já há muito tempo, por exemplo, o secretário de Estado, que é quando era o Pietro Parolin, e o atual costumam ir à Rússia a preparar a visita do Papa. Não sei se sabiam isso, já há uma década que isto acontece, mas ainda não aconteceu. Vi a bandeira da China, de repente rompe-se e algo como um barro começa a sair dela. Interpretei. Muitas coisas ocultas se revelaram na China e desde a China. Vi um grupo de pessoas vestidas de negro, queimavam a bandeira estadunidense. Interpretei. Estados Unidos será atacado e chamado inimigo da humanidade. Nós vemos também e sabemos aquilo que aconteceu já em 2001 e as profecias do Alois Hillmeyer sobre um ataque aos Estados Unidos. A expressão inimigos da humanidade veio claramente à minha mente nesse momento. Vi muita gente com pistolas nas suas mãos e logo vi uma multidão no meio das ruas. Isto pode pronunciar uma guerra civil que está anunciada também por vários profetas. Interpretei. A indústria armamentista que será e o clima de guerra estará em pleno apogeu. Depois vi um sacerdote com uma bandeira vermelha sendo expulso da igreja por leigos. A igreja era parecida a uma que eu conheço, igual à que está no centro da cidade onde vivo. Pela sua similitude, creio que esta parte se refere ao Brasil. Interpretei. No Brasil, em 2021, se exporá o comunismo infiltrado na Igreja. Lembro que aqui há poucos anos saiu um documentário no Brasil sobre a infiltração da teologia da libertação na Igreja, não é? Teologia comunista. Depois vi muitos sacerdotes e bispos tirando as vestes sacerdotais. Neste momento senti uma grande tristeza. Interpretei. Se verá ou revelará uma grande apostasia ou escândalo ou heresia. Sabemos foi o crime horrendo da pedofilia, não é? Que muita hierarquia da Igreja quis proteger, encobrir esses sacerdotes que fizeram esses crimes, ainda por cima, não é? E outra coisa é a apostasia, não é? A apostasia geral das verdades do Evangelho e da fé, como por exemplo a existência do inferno que é negada. Depois vi que abriu uma janela e depois houve uma grande pausa. Nela vi gente preparando-se para algo, abastecendo-se de comida. Interpretei. Haverá uma janela de tempo de paz entre 2021 e 2022, mas essa paz será uma falsa paz, por pouco tempo. Acho que é um período de preparação. Vi os números 2021 e 2022 e por baixo, pessoal militar reunido. Mas estavam como se estivessem escondidos numa reunião secreta. Interpretei. Neste período, creio que começarão os primeiros conflitos, mas o mundo não o saberá, não será público. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que esta imagem é bastante metafórica. Isto é um conflito que não se verá abertamente. Então, vi um grande fogo na parte superior do globo terrestre. Me perguntei, haverá alguma catástrofe no hemisfério norte? Depois vi o presidente da Rússia
assinalando o globo terráqueo e rindo, se interpretei. Rússia mostrará a sua malícia. Algo sucederá que confirmar uma posição do presidente da Rússia. Sua expressão era como quer dizer: eu tinha dito, eu avisei. E então acontece a invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. Mais uma vez acertou. Vi o Papa Bento sendo preparado para o enterro. Perguntei-me: irá o Papa emérito à casa do Pai em 2022? Aqui o Padre Oliveira foi tão criticado porque não aconteceu. E aconteceu no último dia do ano, 31 de dezembro de 2022. Toim! Pois é. Depois vi o Papa Francisco muito reácio a assinar qualquer documento. Olhei o mapa em que só apareceu o Ocidente, Europa, América, África, e duvidou em assinar o documento. Interpretei: o Santo Padre terá que tomar uma decisão muito importante que poderá mudar o rumo do Ocidente. Seria sobre o sínodo da sinodalidade, isto não sei. Depois vi a bandeira do Brasil, manchada de sangue. Apareceu Nossa Senhora, tomou a bandeira, agitou, sacudindo aquilo que a bandeira tinha. Interpretei: no Brasil haverá um período violento, ou uma grande investida do comunismo, mas a Virgem virá ao resgate do país. Lembro que houve aquele ataque à Brasília, dia 8 de janeiro de 23, e houve quase uma guerra civil, não é? Mas não é disto que se trata, atenção, é de um ataque do comunismo. Depois o globo girou, continua a girar, e viu os números 2022 e 2023. Depois vi enormes batalhões marchando, mas o que achei raro foi que havia um silêncio muito grande, como uma imagem da reunião militar. Voltei a sentir uma sensação de que algo não era exatamente isso. Perguntei-me: haverá o começo de uma guerra? Estará em silêncio? De novo, foi a sensação de um conflito que não se sentirá, nem se verá, nem se escutará. Aqui foi muito difícil de entender. Então vi o Papa correndo para um avião, e acompanhado de segurança, e quase corria. Não vi a cara do Papa. Isto, em princípio, será num futuro a fuga de um Papa, não é? E ele não viu a cara dele, não é? Mas, em princípio, vai acontecer. Relembro que o Papa Bento, ainda não era Papa em 2002, o cardeal Joseph Ratzinger, diz que o terceiro segredo, os atentados ao Papa, se mantariam para o futuro. Atenção. Senti, o Papa terá que fugir de Roma por alguma razão urgente. Neste momento, o globo continua a girar, vi os números 2023 e 2024. Depois só vi guerra. Vi gente vendo cenas de guerra na televisão. Perguntei-me: verá o mundo dos horrores da guerra em 2024? Aparecerá isto nas televisões? Ou será um conflito que não veremos, não sendo exatamente físico? Sabemos, todos os dias passa a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, não é? Ou Israel e Palestina, ou o Irão, ou o Iémen, ou a Nigéria, não é? A certeza de um conflito me parecia clara pela natureza do mesmo, mas não o era. Então houve um salto cronológico. No globo vi passar os números de 2024 a 2029. E uma grande luz apareceu no céu. Lembro Mateus 24 que Jesus, no momento da sua vinda gloriosa, diz que o sinal do Filho do Homem estará no céu. Interpretei: haverá conflitos ou problemas até 2029. Nesse ano haverá algum sinal no céu que anuncia a vinda gloriosa de Jesus, não é? Então vi que se içava a bandeira japonesa e a gente aplaudia. Interpretei: Japão fará algo que não se esquecerá. O país fará algo que será aplaudido. A mim parece-me, eu não sei, pode ser um astro ou um cometa que está a vir e eles lançam um míssil e explodem. Não. Pode não ser isto, sem interpretação minha particular. E sem interpretação minha particular, então pode estar errada. Mas está tudo bem, tudo tranquilo. Então, regressamos ao Padre Oliveira, que ele é que recebeu as profecias e as visões. Então, o globo parou em 2029 e vi muita gente a olhar para o céu.
Interpretei: em 2029, o mundo olhará para o céu e os conflitos e guerras na Terra terão de parar. Depois disso, não vi mais nada. Porquê? Porque é a vinda gloriosa, é a vitória dos sagrados corações, a instauração do reinado de Cristo. Será um reino de amor, de humildade e de paz. Não há mais guerras. Diz ele, chamou-me a atenção de novo, o ano 2029 aparecia como o final ou o fechamento de algo. No 1 de julho de 2016, o Padre Oliveira tinha tido uma visão do inferno. Os demónios estavam atacando e um anjo o protegeu. Lhe perguntou quem era e só mostrou uma enorme foice. E nela apareceram escritos os números 33 mais 12, como um fogo incandescente. O Padre Oliveira interpreta: me pareceu uma advertência de que os próximos anos seriam anos difíceis para os sacerdotes, não é? A questão das perseguições, dos refúgios, da vinda do Anticristo, não é? Tinha 33 anos nesse momento. Creio que 33 mais 12 são os próximos 12 anos, ou o tempo que tomaria até aos 45, isto é, até 2029. Outra vez. Toing! O anjo das túnicas obscuras, na minha opinião, era o anjo dos últimos tempos. A gadanha, antes que um sinal de morte, é um sinal de colheita. A ceifa dos anjos, não é? Portanto, o final de um período, o que me fez pensar num tempo de combate até 2029. É curioso que em Garabandal Nossa Senhora disse que o início e fim dos tempos começa com o quinto Papa, que foi o Papa Francisco, e a morte do quarto Papa, que foi do Papa Bento, não é? Que foi no último ano de 2022. Portanto, para Nossa Senhora o fim dos tempos começou em 2023. Atenção. O profeta Daniel, vejam os capítulos 9 e 12, diz que a história entre Deus e o seu povo é de 490 anos. Quando Jesus morre, chegou aos 483 e parou. Os últimos 7 anos são do reinado do Anticristo. E de 23 a 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 são 7 anos e também batem 29. Mas isto já é uma interpretação minha, não é? Posso estar errado. As minhas interpretações podem sempre estar erradas, não tem problema. Mas bate certo com o Padre Oliveira. Engraçado. Deus é bom, filhos. Deus é bom. Deus é bom. Preparemos-nos. E façamos especialmente duas coisas. Mais do que preparação material e material. Preocupa-me a espiritual. Duas coisas. Estar em estado de graça. E viver em paz. Seguir os sacramentos. Lê a Bíblia. O catecismo. Rezai o terço. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. Deus abençoe, guarde e proteja.